Voltamos para a nossa segunda parte do webinário. Lembrando que quem estiver interessado em obter o certificado, deve anotar este endereço que está aparecendo na tela para preencher o formulário de participação e terá também que comprovar ter assistido pelo menos 50% do período do webinário, das 3 horas do webinário. Então, vamos voltar aqui para a segunda parte com a apresentação de cálculos práticos. Nosso primeiro caso concreto é um cálculo de verbas rescisórias, né? Então, nós precisamos dos dados da relação de trabalho, né, que eu coloquei aqui, a data de admissão, data de demissão, tipo de demissão, foi sem justa causa, a evolução salarial do reclamante, as faltas justificadas e não justificadas, e os valores recebidos a título de férias gozadas. Ele gozou férias de 16 dias, vendeu 8 dias, né, recebeu também aqui o abono, esses valores já estão considerando as férias mais o terço constitucional, proporcional aos dias de férias gozadas, aos dias vendidos de abono pecuniário. Recebeu também 13º de 2017, 18, e nós vamos apurar o 13º de 2019, proporcional. Então, esses são os dados do cálculo que nós faremos e as parcelas que nós vamos solicitar. Nós queremos apurar saldo de salário, aviso prévio indenizado, férias vencidas e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, 13º proporcional, FGTS do Pacto Laboral e sobre verbas rescisórias, multa de 40% sobre FGTS, multa do artigo 477 da CLT e multa do artigo 467 da CLT. Então, com base nessas informações, vamos voltar aqui ao cálculo. Vou fechar aquele cálculo que eu estava usando para a apresentação do sistema. E nós vamos clicar novamente aqui em cálculo novo para iniciar um novo cálculo. Novamente, nós não vamos preencher dados do processo e vamos diretamente na página parâmetros do cálculo. Vamos estabelecer o estado e o município onde ocorreu a relação de trabalho. Vamos informar a data de admissão, demissão e ajuizamento. Nesse cálculo, vamos considerar que nós vamos entrar com a ação hoje. Estamos fazendo um cálculo para juntar no inicial. Neste cálculo, não precisaremos utilizar a limitação de cálculo. O regime de trabalho é tempo integral. Nós vamos precisar da maior remuneração, porque nós vamos calcular verbas rescisórias. Então, vou colocar aqui o valor de R$ 1.320, que foi o último salário do reclamante. A última remuneração, como nós vimos, só deve ser lançada se nós formos apurar durante todo o período, com base na última remuneração. Nós temos a evolução salarial do reclamante, não vamos usar este campo. Vamos deixar as sugestões do sistema, vamos aceitar as sugestões do sistema de calcular o prazo do aviso prévio, calculado, projetar esse prazo para cálculo dos avos de férias e 13º. Carga horária não será utilizada neste cálculo. Sábado vai ser considerado dia útil, mas também não vai influenciar nesta conta, são verbas rescisórias.
Vamos aceitar os demais parâmetros sugeridos pelo sistema e vamos salvar. Salvamos o cálculo, os parâmetros do cálculo, e agora nós temos acesso às demais páginas do sistema e nós vamos lançar as faltas, né? Nós temos faltas justificadas e faltas não justificadas. Então, vamos lançar a falta justificada. Ocorreu de 4 de setembro de 2017 a 6 de setembro de 2017. Como a falta foi justificada, vou marcar esse checkbox, falta justificada. Vou colocar a descrição, testado, ele comprovou com atestado que essa falta, ele estava doente, essa falta foi justificada, e vamos salvar. Agora vamos lançar as outras duas faltas. A falta não justificada de 22 de janeiro de 2018 a 24 de janeiro de 2018. Falta não justificada, então basta eu clicar em salvar. E, por último, a falta de 3 de abril de 2018 a 6 de abril de 2018. Também foi uma falta não justificada, posso clicar em salvar. Lançadas as faltas, vamos na página férias. Notem que, como houve falta não justificada, no caso aqui, 7 dias de falta não justificada, o sistema apurou e sugeriu que o prazo das férias seja de 24 dias, né? Porque, havendo mais de 6 dias de falta, o prazo das férias de 30 passa a ser de 24. E, no caso do reclamante, foi isso que aconteceu, está correta a sugestão do sistema, só que ele não gozou esses 24 dias. Ele vendeu 8 dias. Então, eu vou clicar em abono. Clicando em abono, o sistema vai sugerir 8 dias de abono. Se ele não tivesse vendido 8, eu poderia alterar aqui para 6, 5, a quantidade de dias que ele tivesse vendido. E devo também informar aqui o período do gozo de férias, daqueles 16 dias de férias. Então, as férias foram gozadas de 9 de julho de 2018 a 24 de julho de 2018. As férias 2018 e 2019 não foram pagas, né? Nós vamos pedir, uma das verbas rescisórias que nós vamos pedir é férias indenizadas. Então, está correto a situação, férias indenizadas. E, feita a parametrização, as férias proporcionais nós já sabemos que são geradas diretamente na verba. Então, posso salvar esta página. Agora, nós vamos no histórico salarial para lançar a evolução salarial do reclamante. Vou clicar aqui em novo. Vou estabelecer o nome da base. Se eu colocar aqui as primeiras letras, o sistema já me sugere alguns nomes. Eu vou colocar aqui salário base, né? Selecionar salário base. Salário base é uma parcela fixa, então está correta a sugestão do sistema. Eu quero apurar FGTS do Pacto Laboral, então eu vou marcar aqui a incidência no FGTS sobre esse salário base. Note que o sistema sugere a proporcionalidade, está correto, porque nós vamos lançar salário base, parcela fixa, nós devemos lançar pelo valor cheio do mês, e aí o sistema vai fazer a proporcionalidade para calcular proporcional aos dias trabalhados. Nós devemos também marcar a contribuição social, porque nós queremos recalcular
a contribuição social do reclamante, levando em consideração o salário pago e os valores que foram retidos para recolhimento. Novamente, deixar marcada a proporcionalizar, porque o salário vai ser lançado pelo mês cheio. E aqui embaixo nós vamos estabelecer as competências e o valor do salário em cada período. Então, de junho de 2017, que foi a entrada dele, a admissão, até o mês de abril de 2018, o salário dele era de 1.200. 1.200. E nós vamos adicionar. O sistema vai gerar aqui embaixo os valores, mas eles ainda não estão salvos. Quando eu terminar de lançar toda a evolução salarial, eu vou clicar aqui no botão salvar. Então, próximo período, o sistema já sugere a partir do mês seguinte, maio de 2018, e até abril de 2019, o valor do salário dele passou a ser de R$ 1.260, e nós vamos novamente adicionar. E, por último, nós vamos lançar de maio de 2019 até a saída, que foi em novembro de 2019, o salário passou a ser de R$ 1.320. E vamos adicionar o último período da evolução. Certo? O sistema sempre está alertando aqui, para não esquecer de salvar no final da página. Mas nós temos uma edição a fazer aqui. Nós vamos pedir o saldo de salário. Então, eu não vou pedir aqui o FGTS do mês de novembro, nem vou somar o salário do mês de novembro, porque esse salário não foi pago e será cobrado na verba saldo de salário, e na verba saldo de salário nós vamos pedir a cobrar o FGTS e vamos somar, vai estar marcada a incidência na contribuição social. Então, vou desmarcar a incidência na contribuição social, no FGTS na contribuição social, e nós vamos salvar a base. Lançada a base de cálculo, nós vamos agora lançar as verbas. Vamos clicar aqui na página Verbas, vamos pelo Expresso, e nós temos as verbas, vamos marcar todas as verbas que serão calculadas. Saldo de salário, aviso prévio, férias acrescida do terço, 13º, e a multa do 477. O FGTS sobre as verbas é incidência. Nós vamos ver lá nas verbas, quando nós lançarmos, que o sistema já sugere que sobre as verbas remuneratórias seja calculado o FGTS. Então, selecionada as parcelas principais, nós vamos salvar as parcelas. O sistema vai listar as parcelas para a gente, e nós temos os parâmetros da verba e as ocorrências da verba. Note que, nos parâmetros da verba, o sistema já sugere o salário base, porque só existe uma base lançada no histórico. E as verbas que são calculadas pela maior remuneração, também o sistema já sugere aqui apurar pela maior remuneração, que no nosso caso, os valores são iguais, a maior remuneração e o salário pago no último mês. E como eu falei para vocês, com base nessas informações, nos parâmetros de cada verba, o sistema monta as ocorrências. Vamos olhar aqui a ocorrência do 13º. No 13º, o sistema não sabe quais os meses que vão ser cobrados, né? Então, ele sugere que todas as ocorrências do 13º estão ativas, ou seja, vão ser cobradas. Mas nós sabemos que o 13º
do ano de 2017 e o 13º do ano de 2018 foram pagos. Portanto, nós vamos desmarcar para não cobrar essas ocorrências, deixando marcado apenas o 13º proporcional 2019, que com a projeção do aviso prévio, completou 12 dozeavos. Será cobrado da reclamada. Então, vamos salvar a alteração. A parcela aviso prévio, o sistema já calculou aqui para a gente a quantidade de 36 dias, porque ele trabalhou mais de 2 anos. Então, ele tem direito a 30 dias fixo, mais 6 dias pelos 2 anos trabalhados completos. Então, aqui não precisa fazer nada, eu vou cancelar para fechar essa parcela. E nas férias mais um terço, vamos olhar as ocorrências. O sistema vai sugerir sempre todo o período, né? Todas as ocorrências do período. Nós sabemos que as férias as férias 2017 e 2018 foram gozadas, né? Está aqui, foram pagas, nós sabemos que elas foram pagas, então eu vou desmarcar para não cobrar as férias 2017 e 2018. Deixar marcadas férias integrais, e o sistema montou aqui para a gente as férias proporcionais, 7 dozeavos, com a projeção do aviso. Então, está correta a minha parametrização, desmarquei apenas as férias gozadas e vou salvar a alteração. A multa do 477 não precisa de detalhamento, o sistema vai calcular a multa, o valor da última remuneração na data da saída, já está ok. E o saldo de salário, o sistema sugere o pagamento dos 26 dias de janeiro de novembro de 2019, e ele vai calcular proporcional a esses 26 dias. Ok? Então, fizemos os ajustes necessários de acordo com os dados da relação de trabalho, e agora nós vamos lançar aqui, na coluna verbas reflexas, eu posso lançar os reflexos dessas verbas. O artigo 467, ele é calculado como reflexo das verbas rescisórias. Então, multa do artigo 467 sobre 13º, aqui eu vou selecionar também a multa do artigo 467 sobre o aviso prévio. Tá? Se você tiver muitas verbas, você pode ocultar. Depois que você já selecionou, você pode ocultar os reflexos, facilitar o lançamento. Multa do artigo 467 sobre férias mais um terço. E multa do artigo 467 sobre saldo de salário. Tá? Então, selecionei todas as verbas principais, fiz o ajuste nas ocorrências das verbas e lancei as verbas reflexas. Tá? Então, minhas verbas estão corretas. Nós vamos agora na página FGTS. Como eu havia falado, aqui nas verbas, note aqui que nos parâmetros, o sistema sugere já a apuração do FGTS nas verbas remuneratórias. Então, além do FGTS, vai ser calculado o imposto de renda e contribuição social. Então, todas as verbas foram lançadas, as bases já foram estabelecidas, nas verbas e lá no histórico salarial, na base do histórico. Então, aqui na página FGTS, eu vou selecionar, quando for devido, a multa de 40%. O sistema já sugere aqui aquela exclusão, que eu já falei para vocês. E nós queremos calcular também o 467 sobre a multa de 40%. Feito isso, nós vamos salvar. Tá? E além do FGTS sobre a base lá que nós lançamos no histórico, os salários pagos, nós temos também que calcular o FGTS sobre o 13º e as férias pagas para o reclamante. Lembra que lá no histórico salarial, o sistema vai calcular para os dias trabalhados. As férias e o 13º, eles são apurados pela empresa de acordo com o salário
recebido durante os 12 meses, né? Então, esses valores o sistema não tem como saber exatamente quais foram os valores que foram pagos. E o usuário tem que acrescentar essa informação. E essa informação é lançada diretamente nas ocorrências. Clica aqui em ocorrências, e aí nós vamos fazer o acréscimo do 13º pago em 2017. Repare que o sistema vai pagar, calculou aqui o salário do mês de dezembro de 2017, 1.200, ele recebeu mais 700 de 13º salário proporcional, então vou alterar aqui para 1.900, que é a soma do salário com o 13º. Em dezembro de 2018, ele também recebeu o 13º. Então, ao salário de 1.260, ele recebeu 13º também de 1.260, então o valor vai dobrar aqui no mês de dezembro de 2018 para 2.520. E no mês de férias, ocorrido em julho, o sistema está sugerindo aqui o pagamento dos dias trabalhados, 630, que somado ao valor das férias acrescida do terço de R$ 896, dá um total de R$ 1.526. R$ 1.526. E agora nós podemos salvar, porque nós vamos calcular FGTS tanto sobre a base lançada no histórico, quanto sobre o 13º e sobre as férias. Então, vamos clicar aqui em salvar. Feito isso, nós podemos agora liquidar o cálculo. Não temos mais nenhuma parcela a ser lançada. Nós vamos aqui em operações liquidar. Nós vamos liquidar para hoje, é uma ação que estamos fazendo um cálculo de uma ação que nós vamos ajuizar e nós vamos liquidar também para a data de hoje. Notem que o sistema verificou pendências no cálculo, não encontrou pendências, e nós vamos clicar aqui em liquidar. Liquidado o cálculo, nós vamos poder agora imprimir os relatórios. Então, nós vamos imprimir todos os relatórios desse primeiro cálculo para nós conhecermos todos os relatórios. Vou clicar aqui em imprimir. E depois que ele processar, nós vamos abrir essa planilha. Vamos aqui em abrir. E eu vou visualizar em tela cheia aqui para nós podermos observar o cálculo. Então, o primeiro relatório que o sistema exibe é o relatório resumo do cálculo. Neste relatório, ele lista as parcelas que foram apuradas, informa o valor corrigido das parcelas, apura os juros, no nosso caso aqui, como o ajuizamento e a data da liquidação é a mesma, os juros é zero, temos o total apurado de cada verba e o total geral das parcelas. Na parte inferior, ele desmembra verbas de FGTS. O FGTS pode ser para recolhimento, ele precisa dessa informação separada. E, novamente, apura aqui o bruto devido ao reclamante. Em seguida, ele faz os descontos, né? A dedução da contribuição social, 197,12, e o imposto de renda, que ele acabou ficando isento do imposto, obtendo assim o líquido devido ao reclamante. No lado direito, o sistema lista os débitos do reclamado por credor, ou seja, partindo do líquido devido ao reclamante, ele soma todos os outros débitos, seja do reclamante ou do reclamado, para a contribuição social, os salários devidos, e já está somado aqui aos 788,64 a dedução que foi feita do crédito do reclamante e o imposto de renda devido pelo reclamante, que nesse caso foi zero. Obtém o subtotal e apura as custas judiciais sobre esse subtotal para chegar ao total devido pelo reclamado. Em seguida, o sistema exibe os critérios de cálculo e fundamentação legal.
exemplo, prazo do aviso prévio apurado segundo a Lei 12.506/2011. E os demais parâmetros que foram utilizados com o fundamento legal correspondente. Certo? Próximo demonstrativo é o demonstrativo de dados do cálculo, que nada mais é do que as informações prestadas na página inicial. Em seguida, ele demonstra os parâmetros de faltas, de férias, e em seguida o histórico salarial. Nós temos um único histórico salarial com a evolução do salário do reclamante. O próximo demonstrativo é o demonstrativo de verbas. No demonstrativo de verbas, observe que ele informa o nome, o período de apuração, as incidências que serão apuradas em cada verba. No caso aqui, a multa do artigo não existe incidência. Em seguida, ele mostra a fórmula de cálculo que foi utilizada, indicando a base, e as ocorrências mês a mês de cada verba, com o valor devido, o pago, a diferença, a correção monetária e o valor corrigido. Depois que ele lista todas as verbas discriminadas, ele vai fazer o cálculo dos juros de mora. Então, ele parte aqui da data inicial, que foi a data do ajuizamento, informa aqui o total das verbas, desconta a contribuição social para obter um capital sobre o qual ele aplica a taxa de juros. No nosso caso, aqui é zero. Demonstrativo do FGTS. O sistema informa o período em que foi apurado o FGTS, se o valor vai ser pago ao reclamante ou recolhido na conta do FGTS e a base de cálculo que foi utilizada. Salário base, mais o 13º, mais o aviso prévio e o saldo de salário. E lista mês a mês os valores que foram apurados do FGTS. Sobre o valor do FGTS apurado, o sistema apura a multa. No nosso caso, nós deixamos marcado o desconto do FGTS e do aviso. Então, note que a base é um pouco menor por conta do desconto. Apura os 40%. E sobre os 40%, apura a multa do 467, 50% sobre o valor da multa de 40%. Logo em seguida, nós temos o demonstrativo da contribuição social. Note que o sistema apura a contribuição social duas vezes. A primeira, para descontar do crédito do reclamante. Nós deixamos marcado para não corrigir monetariamente. Então, esse é o valor que será descontado do crédito do reclamante, mas a empresa deverá recolher um valor maior, porque a empresa é responsável pela mora, né? Então, ele vai pagar o valor apurado da contribuição social, mais juros Selic. E a multa só não consta aqui, porque ela vai ser devida, como as ocorrências são posteriores a março de 2009, ela só vai ser devida na expiração do prazo de citação para pagamento. O usuário vai informar essa data para o sistema calcular essa multa previdenciária. Apura a contribuição empresa, o SAT, nós não determinamos a apuração de terceiros, e vamos ao demonstrativo do imposto de renda. Nosso caso aqui, o valor rescisório foi de R$ 3.600, relativo a 2 meses. Ele deduz aqui a contribuição social, chega no valor da base. A faixa está multiplicado por 2 meses. E, nesse caso, o valor da base se enquadra na faixa de isenção, alíquota zero. Por isso, não foi cobrado imposto de renda. E as custas judiciais. Ele apura a base das custas, que nós determinamos composição do bruto devido ao reclamante, mais outros débitos do reclamado, no caso, a contribuição social patronal. A multa é de 2%,
submetida ao piso e ao teto, e ele apurou 34895. Então, esses são os relatórios do cálculo de verbas rescisórias. Nós vamos fechar esse relatório e vamos voltar aqui na nossa apresentação. E agora nós vamos apurar o próximo caso, que é um cálculo de verbas mensais, né? Então, nesse cálculo, nós temos os dados da relação de trabalho, nós temos a admissão, a demissão, nós temos a evolução salarial do reclamante e nós temos um paradigma, né? A evolução salarial do paradigma. Nós vamos ver adiante que nós vamos calcular a diferença salarial ou desvio de função, por isso que nós temos duas evoluções salariais. Nós temos ainda os valores recebidos, a título de férias gozadas, 3 períodos. Aliás, férias gozadas, né? Neste período aqui, ó. 13º 2018, 19 e 20, ou seja, todo o 13º foi pago para o reclamante e ele gozou esse período de férias. Então, com base nessas informações, nós vamos pedir as seguintes parcelas. Nós vamos pedir a diferença salarial por desvio de função, com reflexo em aviso prévio, 13º, férias mais 1/3, FGTS mais 40. Nós vamos pedir adicional de periculosidade 30%, com reflexo em aviso prévio, 13º, férias mais 1/3 e FGTS mais 40. Sendo que, como o reclamante recebia um salário menor do que era devido, e por conta do desvio de função, na apuração da adicional de periculosidade, a diferença salarial deve integrar a base de cálculo. E nós vamos pedir também as horas extras 50%, com reflexo em aviso prévio, 13º, salário, férias mais 1/3, repouso semanal remunerado e FGTS mais 40. Sendo que a base das horas extras será o salário pago, mais a diferença salarial vai integrar também a base de cálculo das horas extras e o adicional de periculosidade também vai integrar a base de cálculo das horas extras. Então, nós vamos voltar lá no sistema, vamos fechar o cálculo, vamos voltar aqui para calcular em novo, para fazer esse novo cálculo de verbas mensais. Os parâmetros do cálculo, nós vamos selecionar o estado e município, a relação de trabalho, vamos informar a data de admissão, demissão, e a data do ajuizamento, que nós estamos considerando que o cálculo está sendo feito para dar entrada à data de hoje. Não vamos ter limitação de cálculo, as parcelas que nós vamos calcular será durante todo o período. O regime será regime integral. Não estamos calculando verbas remuneratórias, só reflexo em verbas rescisórias, né? Não estamos calculando verbas rescisórias, então não vamos precisar da maior remuneração. E nós temos duas evoluções salariais a lançar, então nós não vamos indicar a última remuneração. Vamos considerar o aviso prévio como trabalhado, né? Vai ser calculado e também vai ser projetado o aviso prévio indenizado. A carga horária é uma informação que vai ser levada em consideração neste cálculo, nós estamos calculando horas extras, né? Então, nós vamos considerar que a carga horária dele é 220, e também o sábado dia útil também será, esse é um parâmetro que vai ser considerado no cálculo também por conta das horas extras, para o cálculo do repouso semanal remunerado. Então, também nós vamos considerar que o sábado é um dia útil. E vamos manter os demais
sugestões do sistema da parametrização desta página. Né? Então, preenchidos os parâmetros, vamos clicar em salvar. Nesse cálculo, nós não temos faltas, né? Não temos essa informação de faltas, mas nós temos o período de gozo de férias efetivo. Né? O sistema aqui, ó, ele vai sempre sugerir os últimos dias de cada período concessivo, né? como sugestão para arbitramento. Mas nós temos a informação correta das férias, do período de gozo de férias. Então, nós vamos informar que as férias 2018 e 2019 foram gozadas no período de 8 de 10 de 2019 a 6 de 11 de 2019. Foi o período correto em que ocorreu o gozo de férias. As férias 2019 e 2020 foram pagas na rescisão, então está correta aqui a sugestão do sistema, e nós vamos salvar as alterações. Agora nós vamos na página histórico salarial, porque nós vamos lançar duas bases. Clicar aqui em novo, nós vamos lançar o salário que foi pago ao reclamante. Então, vou selecionar aqui salário pago. Salário pago é parcela fixa, como nós já falamos. Não vou apurar FGTS sobre essa parcela, não é uma parcela que nós vamos solicitar, mas vou somar aqui para o salário de contribuição. Vamos lançar aqui o salário que foi pago por reclamante. Ele recebeu de maio de 2018 a abril de 2019, o valor de 1.200, adicionar. Maio de 2019 e abril de 2020, passou a receber 1.260, adicionar. E em maio e junho de 2020, ele recebeu o salário cheio, né, do mês, 1.320. A gente lança aqui sempre pelo valor cheio do mês. E vamos adicionar. Adicionou, não esqueça de salvar no final da página. Ele recebeu todos os salários, então vai ficar marcado durante todo o período. Então, eu vou clicar aqui em salvar. Aí nós precisamos agora lançar o salário do paradigma no mesmo período do contrato de trabalho do reclamante. Então, nós vamos vamos aqui, já lançamos essa base, agora vamos criar uma nova base. Então, vamos selecionar aqui, ó. Vamos agora selecionar salário devido, ou seja, o salário do paradigma no mesmo período em que o reclamante contrato de trabalho do reclamante. Então, de maio de 2018 a abril de 2019, paradigma recebia R$ 1.500. Vou adicionar. Até abril de 2020, passou a receber R$ 1.575. E de maio a junho de 2020, ele recebeu R$ 1.650. E vamos adicionar. Adicionou, recebeu durante todo o período, salva no final da página. Então, agora nós temos salário devido, salário pago, nós podemos calcular a diferença salarial e as outras parcelas. Então, nós vamos agora aqui em verbas. No expresso, nós vamos selecionar as parcelas que farão parte do cálculo, que serão diferença salarial, adicional de periculosidade e horas extras 50%. Selecionar as parcelas principais, salva.
E agora nós vamos fazer os ajustes. Agora nós vamos precisar fazer os ajustes nos parâmetros das verbas. Nós temos duas bases, então nós vamos ter que selecionar a base e vamos informar demais parâmetros necessários para a sua apuração. Vamos começar pela diferença salarial. A diferença salarial, nós temos aqui, ó, o sistema já está sugerindo que seja histórico e salarial, que a base venha do histórico. Eu tenho que dizer para ele qual é a base que eu preciso, que venha do histórico. Essa parte aqui eu estou parametrizando o valor devido. Perceberam aqui em cima? Então, eu vou puxar o salário devido. Mas aqui embaixo eu vou parametrizar o salário pago. Então, aqui em cima eu vou selecionar o salário devido. Esse salário devido eu quero calcular proporcional aos dias trabalhados de cada mês. Né? Lá eu lancei o valor cheio, o sistema está me sugerindo aqui que seja proporcionalizado, ou seja calculado de forma proporcional a cada mês. Eu vou aceitar a sugestão, vou adicionar. E aqui embaixo, como eu falei, nós vamos selecionar aqui, ó, poderia ser informado ou calculado. Como eu tenho uma evolução salarial, eu vou clicar aqui em calculado, eu vou buscar lá do histórico salarial, e dessa vez eu vou buscar o salário pago. O salário pago, ele poderia ser lançado pelo valor efetivamente recebido, né? Normalmente a gente lança pelo valor cheio, porque a gente pode precisar dele tanto pelo valor cheio quanto pelo valor proporcional. Então, neste caso aqui, ó, como nós lançamos os valores do salário pago pelo valor cheio, eu vou alterar aqui, ó, para proporcionalizar, né? Que eu quero, assim como eu quero o valor devido proporcional aos dias trabalhados, eu tenho que descontar o salário pago também recebido nos dias trabalhados, ou seja, se ele está um valor integral, eu quero ele valor correspondente aos dias trabalhados também. Eu vou clicar aqui em adicionar. Então, já fiz as alterações nos parâmetros da verba, diferença salarial. Outra coisa, ó, como eu falei para vocês, ó, eu posso editar também aqui o nome da verba. O sistema está sugerindo diferença salarial, mas o juiz determinou que é diferença salarial em função, aliás, por desvio de função, é isso? Diferença salarial por desvio de função. Diferença salarial por desvio de função, aí eu posso salvar aqui. Aí notem que o sistema marcou, né, para ser regerado. Ó. Ele marcou essa verba e ele sugere aqui em cima, ó, que sejam regeradas as ocorrências. Eu vou explicar direitinho por que ele marcou essa informação. Ajeitar aqui o nome que eu escrevi. Ajeitar aqui o nome. Desvio. Salvar novamente. Então, aí, ele pede para regerar, eu vou explicar depois. Vamos passar agora para essa parcela aqui, ó. Adicional de periculosidade 30%. Bom, novamente, nos parâmetros, para selecionar a base vem do histórico. Note que nesse caso aqui, ó, eu poderia fazer a conta de duas formas. Eu poderia calcular adicional de periculosidade selecionando o salário devido. 30%, que é o salário devido, é o salário pago para ele, mais o desvio de função, a diferença salarial por desvio de função. Ou eu posso selecionar o salário pago, né? Vou também calcular de forma proporcional, e selecionar aqui do lado a diferença salarial, para que no relatório fique transparente que eu estou integralizando a diferença salarial na base de cálculo adicional de periculosidade, mas o valor resultante vai ser exatamente o mesmo. Né? Tanto faz eu fazer pelo salário devido,
como somando o salário pago com a diferença salarial. Eu tenho que observar sempre aqui, ó, o integralizar. Vou integralizar ou não? Eu não estou selecionando essa base proporcional. Então, se eu estou selecionando essa base aqui proporcional para calcular adicional de periculosidade, logicamente que eu quero somar essa base proporcional com a diferença salarial que já foi apurada de forma proporcional, que nós determinamos a forma proporcional. Então, eu não quero integralizar, ou seja, eu não quero considerar o valor cheio do mês, eu quero manter a diferença salarial da forma como ela foi apurada, ou seja, proporcional aos dias trabalhados. Então, eu vou adicionar, vai ficar aqui sim, proporcionalizar, integralizar não. Ok? Então, selecionei a base, o sistema já tem a fórmula de cálculo aqui, vai calcular 30%, mês a mês, de forma proporcional, e eu vou salvar esta parcela. E também nós temos, olha, observem que ele não marcou o adicional de periculosidade para ser regerado, e vamos olhar aqui as horas extras. Vamos fazer a alteração das horas extras. Nos parâmetros, nós vamos selecionar também a base, histórico salarial, já está sugerido aqui. Eu poderia também fazer salário devido mais a adicional de periculosidade, a verba adicional de periculosidade, mas eu vou optar sempre por calcular. Somar o salário pago. O sistema está sugerindo não proporcionalizar. Por que ele sugere não proporcionalizar? Porque hora extra, né? Você precisa do valor cheio do mês, porque você vai dividir pela carga horária, né? Para chegar ao valor da hora, né? O salário hora. Então, esse valor tem que ser integral, não vou proporcionalizar. E as verbas que eu calculei proporcionais, a diferença salarial e o adicional de periculosidade, agora sim eu quero integralizá-las para somar esses valores, que são verbas. Eu preciso do salário cheio do mês, tanto a diferença como o adicional de periculosidade, quanto o salário pago. Então, eu vou aqui selecionar adicional de periculosidade, integralizar sim, né? Integralizar sim, adicionar. Diferença salarial por desvio de função, integralizar sim, adicionar. Certo? Porque eu preciso do valor da hora e essas parcelas eram recebidas permanentemente, né? Então, ele tinha direito a valor cheio. Se eu tivesse alguma verba aqui que fosse variável, né, eu não integralizaria, porque as verbas variáveis eu não posso, são de acordo com o trabalho, né? Tempo de trabalho exercido em cada situação. Eu não posso dizer que ele teria direito a um valor cheio no mês. É diferente, né? Não é uma verba fixa que eu tenho certeza que ele vai ter direito a um valor cheio se trabalhar o mês completo. Então, entendido isso, nós temos que aqui estabelecer, né, a média, né, mensal para calcular as horas extras. Nós precisamos de uma quantidade que eu vou estabelecer aqui, 60 horas proporcionais aos dias trabalhados de cada mês. E, feito isso, eu fiz a parametrização necessária para calcular as horas extras, vou salvar. Aí, novamente, o sistema marcou. Por que o sistema marcou para ser regerada as ocorrências da diferença salarial e das horas extras, e não marcou do adicional de periculosidade? Porque a diferença salarial por desvio de função, nós lançamos o valor pago. E aqui nas ocorrências, nós temos a coluna pago. Então, o valor pago, o sistema precisa calcular o valor pago e preencher para mim essa coluna. Ele só vai fazer isso se eu regerar. E as horas extras, nós lançamos aqui nos parâmetros uma quantidade, que o sistema tem que apurar para mim essas quantidades e preencher a coluna quantidade, que está zerada, e o sistema tem que trazer para cá essas informações. Como é que ele faz para trazer essas informações para lá? Eu tenho que regerar as ocorrências. E por que o adicional de periculosidade ele não marcou?
Porque a única informação que nós fizemos nesta parcela foi estabelecer a base de cálculo. Se nós observarmos aqui nas ocorrências, não existe coluna relativa à base. Ó, começa no período, divisor, multiplicador, quantidade, dobra, devido e pago. Não existe coluna base. Por esse motivo, as ocorrências não precisam ser regeradas. Aí você poderia perguntar, poxa, pois, por que isso não é feito automaticamente? Não é feito automaticamente porque eu poderia ter lançado diretamente aqui nas ocorrências alguma informação diretamente nas ocorrências, quantidade, valor pago. E depois eu precisei ir lá nos parâmetros e fazer uma alteração nos parâmetros. E o sistema pediria para regerar. Se ele fizesse automático, o sistema teria que decidir se ele iria manter ou sobrescrever as informações que eu lancei diretamente nas ocorrências. Por isso, você tem que clicar no botão regerar sempre que o sistema solicitar, optando aqui por sobrescrever ou não. No nosso caso, nós não fizemos nenhum lançamento diretamente nas ocorrências, então basta clicar em regerar e confirmar. Feito isso, vamos lançar as verbas reflexas. 13º, aviso e férias. O adicional de periculosidade. Vou fechar aqui para facilitar. Vou selecionar também para a diferença salarial, 13º, aviso e férias. E para as horas extras, 13º, aviso, férias e repouso semanal remunerado. Lançadas as verbas reflexas, nós queremos que esse reflexo ele recebeu a multa de 40%, né? Então nós vamos acrescentar aqui no reflexo a incidência da FGTS, a incidência de FGTS e da multa de 40%. E vamos salvar. Aqui na página Contribuição Social, o sistema vai fazer o recálculo da contribuição social. Assim como o FGTS, o sistema vai pegar a base, as incidências marcadas no histórico salarial, nós marcamos o salário pago, as incidências marcadas nas verbas, vai somar esses valores e vai recalcular a previdência. Então, novamente, nós temos que clicar aqui em ocorrências e acrescentar os valores relativos a 13º e férias. Mas note que o sistema ele sugere aqui um valor de 13º. Então, você tem que verificar se o valor que ele sugere efetivamente foi recebido. No nosso caso aqui, como ele só tinha salário, ele não tinha outras verbas variáveis, o sistema conseguiu chegar nos valores efetivamente pagos, conforme eu mostrei lá os valores que foram pagos. Mas, se houvesse verbas variáveis, certamente o sistema não teria como chegar nessas informações e você teria que ajustar esses valores do 13º. Em relação às férias, também você precisa ajustar. Ele recebeu aqui os dias trabalhados, 294, e foi pago de férias para ele, como nós vimos há pouco, R$ 1.680, férias mais o terço. Então, nós vamos somar ao valor dos dias trabalhados e vai dar um total de R$ 1.974. Isso para que o sistema apure corretamente a contribuição social devida pelo reclamante. E vamos salvar as alterações. Feito isso, podemos ir em operações, liquidar, clicar no botão liquidar e imprimir os relatórios.
Vamos imprimir apenas alguns relatórios. Vamos imprimir o resumo do cálculo, o histórico salarial, as verbas, o FGTS, a contribuição social e o imposto de renda. Podemos imprimir também as custas, só para visualizar. Então, vamos olhar novamente esses relatórios. Resumo do cálculo nós já conhecemos, né? Mas vou só mostrar para vocês. Agora, com essas novas verbas, aqui, novamente listadas as verbas, o valor dos juros, o total. Separado o verba de FGTS, obtém o bruto, o líquido. O líquido é somado, aqui listado por credor, o valor devido ao reclamante, o valor devido de contribuição social, o valor devido pelo reclamante de imposto de renda, total devido pelo reclamado, o valor das custas e o valor total devido pelo reclamado. Aqui é o subtotal, né? E aqui embaixo o total. Vamos olhar também aqui na tela cheia, né? Esqueci de colocar aqui, tela cheia. Então, aí, aqui nós temos o resumo, novamente. E agora vamos visualizar o histórico salarial. Nós temos dois históricos, salário devido, que é o do paradigma, e o salário pago do reclamante, a evolução salarial. A diferença salarial foi calculada, aqui, o salário devido, foi lançado aqui, a base, e no campo pago foi lançado o salário efetivamente recebido pelo reclamante, de forma proporcional no início e no final do período, ambos de forma proporcional, apurada a diferença. Sobre essa diferença foram apurados os reflexos em 13º, aviso e férias. O adicional de periculosidade, a base já é a soma do salário pago com a diferença salarial ou desvio de função, apurada mês a mês. Repare que o salário pago mais a diferença salarial é exatamente igual ao valor do salário reclamante, 1.500, 1.575 e 1.650. E sobre esses valores foram calculados 13º, reflexo em 13º, aviso e férias mais o terço. Calculou também horas extras, salário pago, mais adicional de periculosidade, mais diferença salarial por desvio de função, considerando a carga horária 220 e a média da quantidade, 60 por mês, proporcional aos dias trabalhados, apurando assim as horas extras. E os reflexos em 13º, aviso, férias mais um terço e repouso semanal remunerado. Aqui os dias úteis e aqui os dias de repousos e feriados. Depois de apurar as parcelas, apura-se o FGTS. Mês a mês, os valores apurados de FGTS sobre as parcelas. Em seguida, a multa de 40% do FGTS. E aí, chega no cálculo da contribuição social, em que ele soma o salário pago com todas as verbas que foram deferidas, né, que são calculadas, na realidade, com incidência na contribuição social, salário pago mais o total das verbas com incidência na contribuição social, obtém o salário de contribuição, apura a nova alíquota, que era de 8 passou a 11, efetua apura o valor da contribuição social, ainda devida pelo reclamante, mês a mês, né? Para descontado do principal sem correção monetária, sem juros, para recolher a previdência com juros Selic, desde a prestação do serviço, contribuição empresa, contribuição SAT, imposto de renda. Importante aqui observar o cálculo do imposto de renda. Note que nós temos parcelas de anos anteriores, que é de maio de 2018 a dezembro de 2019, e parcelas do ano que foi efetuada a liquidação do cálculo. Então, o sistema separa e faz duas contas.
Para rendimentos recebidos acumuladamente relativo ao ano calendário anterior ao do recebimento, que no caso aqui nós estamos considerando a data da liquidação, ele faz a conta de acordo com o artigo 12A da Lei 7.713, ou seja, ele faz o cálculo considerando a tabela progressiva mensal multiplicada pelo número de meses. No caso aqui, ele encontrou a base, 37.724,10, meses, número de meses de verbas tributáveis, 22 meses, já considerando o 13º mês a mais, até dezembro de 2019, certo? Abate a contribuição social relativa a este período, até dezembro de 2019, encontra a base 33.785,45, apesar da base ser 33.745, a faixa de isenção multiplicada pelo número de meses, tabela progressiva acumulada, a faixa de isenção fica em 41.887,56 e ele fica isento deste período, até 2019. Mas para o período relativo ao ano da liquidação, o cálculo é feito com base no artigo 12b. No artigo 12b, o cálculo é feito com regime de caixa, ou seja, o valor total recebido no ano de 2020, descontado a contribuição social, encontra o valor da base, 9.991,77. A faixa de isenção, ela é de 1.900 e alguma coisa, né? É o valor da tabela progressiva mensal, né? Então a faixa de isenção é bem inferior. A faixa de 27,5 começa em 4.664,69, ou seja, ele vai pagar a alíquota de 27,5 e vai ser deduzido R$ 869,36 e vai ser devido um valor de imposto de renda de R$ 1.878,38. Lógico, esses valores de imposto de renda são devidos se o valor for pago hoje, né? De acordo com a data do pagamento, o cálculo vai ser refeito de acordo com a tabela vigente na época, e se esse cálculo só for pago em 2021, provavelmente o reclamante vai ficar isento, porque esses valores que são do ano corrente da liquidação vão passar a ser de anos anteriores e provavelmente ele não vai precisar pagar imposto de renda. Fez também o cálculo das custas judiciais e são as informações relativas aos demonstrativos deste cálculo. Nós vamos fechar novamente o relatório e vamos passar ao nosso último cálculo a ser demonstrado, que é um cálculo de atualização de cálculos externos. Na atualização do cálculo externo, nós precisamos dos dados da última atualização do cálculo externo. Eu tenho um cálculo que foi feito fora do sistema e eu tenho o resultado desse cálculo, o resumo. No resumo do cálculo, eu preciso extrair as seguintes informações: a data da última atualização, a quantidade de meses de verbas tributáveis, o valor das verbas tributáveis. Note que eu estou colocando aqui valores redondos, né? Mas, com certeza, o valor atualizado até a data da última atualização é um valor fracionado. Né? Para facilitar a digitação, estou colocando o valor redondo, mas esses valores são os valores que foram apurados em 28 de 11 de 2017 para um cálculo externo. Então, eu tenho as verbas tributáveis e os juros das verbas tributáveis, as verbas não tributáveis e os juros das verbas não tributáveis, o FGTS com os juros apurados sobre o FGTS, a multa do FGTS com os juros apurados sobre a multa do FGTS. Preciso ainda do valor da contribuição social apurado na época e do valor da contribuição social que a empresa vai recolher, que é o mesmo valor descontado do reclamante, mais os juros Selic. E também eu preciso da contribuição social patronal apurada à época
e dos juros sobre Selic sobre essa contribuição patronal. Com essas informações, é possível eu criar um cálculo externo no PJ Calc e fazer as atualizações destes valores. Então, vamos aqui voltar aqui para o cálculo. Vamos voltar para o sistema. Vou fechar novamente o cálculo anterior e vou começar um novo cálculo. Nesse caso, agora vai ser um cálculo externo, novo cálculo externo. Então, novamente, eu vou na página Parâmetros do Cálculo Externo. Note que a página Parâmetros do Cálculo Externo é bem diferente da página do parâmetro do cálculo, né? Nessa página, nós temos a data da última atualização, que foi em 28 de 11 de 2017. Nós temos que estabelecer qual a atualização que deve ser feita, né, nesses valores que foram apurados lá em 28 de 11 de 2017, estabelecer a tabela de correção ou a combinação de tabelas que será utilizada. Eu vou colocar aqui que deve ser atualizada pelo IPCAE. Preciso estabelecer também a base dos juros, se no cálculo externo foi descontada a contribuição social, se foi apurado tudo sobre a verba, sem desconto, né? Eu tenho que parametrizar como foi calculado, o mesmo critério que foi utilizado para calcular, fazer o cálculo fora do sistema. Qual é o destino do FGTS, se é para pagar ou recolher, qual a correção que eu devo fazer do FGTS, qual os juros que deve ser aplicado no período. Também preciso parametrizar a contribuição social. Note que o sistema sugere a mesma correção que é sugerida no cálculo para essas informações. Preciso parametrizar o imposto de renda e as custas. Por exemplo, eu posso marcar aqui para aplicar o teto das custas de conhecimento também, não só aplicar a correção monetária e também o teto da contribuição social. E posso aqui estabelecer o número de meses. Clicar aqui e vou dizer que foram as verbas tributáveis do cálculo externo são relativas a 25 meses, conforme nosso exemplo. Feita a parametrização desta página, eu vou clicar aqui em salvar. E aí o sistema vai me abrir uma segunda página, parcelas atualizáveis. Eu vou clicar aqui em parcelas atualizáveis e vou marcar as verbas que constam do meu cálculo externo. Então, eu preciso do valor relativo às verbas tributáveis, que no nosso exemplo é de R$100 mil, com juros de R$50 mil. Eu preciso do valor das verbas não tributáveis, de R$30 mil, com juros apurados até 28 de novembro de 2017 de R$15 mil. Preciso do valor do FGTS apurado no cálculo externo de R$8 mil e dos juros do FGTS de R$4 mil e ainda da multa do FGTS de R$3.200 com juros de R$1.600. Então, são esses os valores devidos ao reclamante, que eu informei aqui no crédito do reclamante. Além desses valores, eu tenho também um valor de desconto dos créditos do reclamante. Ou seja, eu preciso descontar do crédito do reclamante a contribuição social segurado, que foi no valor de contribuição social segurado R$4 mil, né? Sem correção monetária, que não foi aplicado correção monetária no cálculo externo. E se eu tivesse outras verbas, eu poderia lançar também aqui os outros valores devidos pelo reclamante para ser descontado do crédito dele. E nós vamos agora aqui em outros débitos do reclamado. Nós vamos lançar
a contribuição social segurado dos salários devidos, né? Que nada mais é que os R$ 4.000, com juros de 2.800. Vocês notaram aqui que nós temos dois campos, né? Para ocorrências até fevereiro de 2009. Se no cálculo externo existissem ocorrências anteriores a fevereiro de 2000, anteriores a março de 2019 e ocorrências a partir de março de 2019, nós teríamos que desmembrar esse valor em dois pedaços para que o sistema calculasse corretamente a atualização da contribuição social. Nós estamos considerando que todos são posteriores a fevereiro de 2019, fevereiro de 2009. E nós vamos lançar também a contribuição social patronal, também posterior a fevereiro de 2009. 23.000, com juros de 16,100. Vamos acrescentar também aquela data. Vamos informar aqui para o sistema a partir de que data ele deve aplicar a multa previdenciária. Qual seria essa data? A expiração do exaurimento do prazo de citação para pagamento, ou seja, expirado o prazo de citação para pagamento, ocorreu em 12/12/2017. Lógico que ele tem que calcular 0,33% ao dia, limitado a 20%. E vamos acrescentar também aqui as custas de conhecimento. Então, vamos pedir para que o sistema recalcule as custas de conhecimento, 2%, e vamos salvar. Tá? Lançamos os valores e agora nós vamos em atualização e vamos liquidar a atualização. Vamos liquidar para a data de hoje, manter a data de hoje e vamos clicar em liquidar. Liquidou o cálculo, vamos imprimir os relatórios e vamos clicar no botão imprimir. Vamos visualizar os relatórios. No resumo da atualização do cálculo, nós temos, observem que os valores são listados por credor, né? Então, ele já mostra o líquido devido ao reclamante e soma com a contribuição social sobre salários devidos, o imposto de renda do reclamante, as custas devidas pela reclamada, para obter o total devido pelo reclamado. Se nós tivéssemos lançado eventos, né, aqueles eventos que são, nós podemos lançar aqui, ó, aqui nós podemos lançar pensão, multas, indenizações, honorários, custas. Se nós tivéssemos lançado esses eventos, nós poderíamos esses eventos, o sistema iria informar aqui quais os eventos que foram acrescentados na fase de atualização. Aí nós temos os critérios e fundamentos legais que foram utilizados nessa atualização e nós temos aqui o valor atualizado, né? O principal, 130, que soma as verbas tributáveis e não tributáveis, corrigidos pelo IPCAE, os juros apurados até a data da última liquidação, corrigidos pelo IPCAE, e os juros, a taxa de juros correspondente ao período da atualização, de 29/11, a data de hoje, e assim, da mesma forma, para o FGTS, que essa grade é do crédito do reclamante, depois vem os descontos do crédito do reclamante, os 4.000, sem correção, que nós optamos por não corrigir, e o imposto de renda que foi apurado sobre os créditos do reclamante. São esses os descontos e nós temos ainda os outros débitos do reclamado, que são a contribuição social de salários devidos, já
só a parte devida por ele, que será somada, e lá no resumo soma com os 4.000 descontados do reclamante, e a contribuição e as custas judiciais devidas pelo reclamado, recalculadas para a data de hoje. Em seguida, o sistema demonstra como fez o cálculo da contribuição social, né? Então, ele somou aqui a contribuição social do reclamante e do reclamado, apurou aqui os juros Selic, apurou a multa previdenciária limitada aos 20%, né? Somou o total para apurar o valor devido de contribuição social. O imposto de renda, na data do saldo devedor, ele somou o total das parcelas tributáveis, a quantidade de meses, são 25 meses, descontou a contribuição social do reclamante, chegou à base de cálculo, multiplicou a faixa salarial, as faixas salariais, pelo número de meses, então chegou à alíquota de 22,5, deduziu 15.903,25, chegou ao imposto de renda devido pelo reclamante. E, por último, calculou as custas judiciais, limitando ao piso e ao teto o valor das custas de 6.712,50. Então, essa parte aí foi finalizada a apresentação dos cálculos feitos no PJ Calc. Vamos voltar aqui à apresentação e agora nós vamos falar da anexação do arquivo PJC do cálculo ao PJE. Nós vimos lá que depois que você faz o cálculo, você pode exportar tanto o PDF quanto o arquivo PJC. Você deve exportar os dois arquivos. O advogado, essa tela aqui que eu estou mostrando é a tela do advogado. O advogado, na tela anexar petições e documentos, ele vai anexar a petição. Em seguida, ele vai clicar em incluir anexos e vai anexar o PDF, o arquivo PDF. Quando ele anexar o arquivo PDF, ele deve selecionar tipo de documento, planilha de cálculo, ou, no caso, planilha de atualização de cálculo. E, quando ele fizer essa seleção, esse tipo de documento, o sistema vai abrir 3 campos novos: credor e devedor, para que ele selecione quem é o credor deste cálculo e também o devedor deste cálculo, e o campo PJC, cálculo exportado do PJ Calc. Ele vai clicar em escolher arquivo, selecionar o arquivo PJC que ele salvou na máquina, e quando ele assinar o cálculo, aliás, assinar a petição com os anexos, o sistema vai informar para ele que foi criado, o cálculo foi criado com o identificador. Então, a partir do momento que o sistema informar que foi criado esse identificador, a petição com os anexos, inclusive o PDF, a petição com o arquivo PDF será listado na tramitação do processo do PJE, na página de tramitação do processo do PJE, e o arquivo PJC vai aparecer na página Cálculos do Processo. A página do perito é um pouco diferente da página do advogado, mas na parte de anexação do arquivo PJC, a anexação é idêntica. Ele vai anexar, incluir anexos, o arquivo PDF, vai selecionar planilha de cálculo ou planilha de atualização de cálculo, vai selecionar credor, devedor e anexar o arquivo PJC. As respostas aos questionários realizados neste webinário
serão publicadas na página PJE Calc Cidadão do TRT8. No canal Conhecendo o PJE Calc do YouTube, você encontra vídeos tutoriais sobre todo o conteúdo tratado neste webinário. Os participantes que desejarem obter o certificado de participação devem acessar o link que está aparecendo na tela e preencher o formulário de participação. O certificado será emitido em até 30 dias após o evento e enviado ao e-mail cadastrado. Cabe ressaltar que, além do formulário, o participante deverá ter pelo menos 50% do tempo conectado ao evento para estar apto ao certificado. A quinta e última turma deste webinário está programada para o dia 19 de outubro. E aqui nós encerramos a parte da apresentação do webinário. Muito obrigado.